Lamb não é um filme horrível, eu acho que eu nem considero ele um filme ruim, mas é certamente o filme mais decepcionante de 2021. Lamb é um filme que estreou no Festival de Cannes, na mostra Um Certo Olhar, uma das principais mostras lá de Cannes, e é a escolha da Islândia para tentar representar o país no Oscar de melhor filme internacional. Além disso, é um filme distribuído nos Estados Unidos pela A24, que sempre chama muita atenção dos cinéfilos, e aqui no Brasil vai chegar pelo MUBI, ou pela MUBI, esse streaming que é para mim um dos melhores que a gente tem atualmente. Então é um filme que chegará em breve para vocês poderem assistir. Eu assisti na mostra de São Paulo no formato presencial. Bom, hoje eu vou fazer um negócio um pouco diferente aqui. Ao invés de fazer apenas a crítica, como sempre, eu vou tratar um pouco de um termo que surgiu há alguns anos chamado pós-terror. Eu já queria fazer um vídeo há muito tempo sobre isso e sempre acabo adiando. Então eu vou aproveitar esse filme aqui porque ele se encaixa perfeitamente no tema e aí dá pra gente debater a respeito. Bom, pós-terror surgiu, se eu não me engano, em 2017, foi um termo de um jornalista do The Guardian, se eu não me engano, que dizia sobre essa tendência do terror atual de fazer filmes mais dramáticos e que abordam questões sociais. Na época tinha acabado de lançar filmes como Corra e como A Ghost Story, e aí surge esse termo pós-terror, porque é como se esses filmes fossem superior ao terror, fosse algo acima do terror. Eles não são meros filmes de terror, eles são filmes de pós-terror, porque eles têm algo a dizer e um filme de terror normalmente não tem nada a dizer. Bom, dá para perceber que é um termo bem elitista, é um termo que maltrata, digamos assim, o gênero de terror, trata o gênero de terror como algo inferior e demonstra também um desconhecimento histórico, porque filmes que se encaixam nesse pós-terror existem desde sempre. Bebê de Rosemary, Repulsa ao Sexo, O Iluminado e por aí vai. Então é um termo que não faz muito sentido, é apenas a tentativa de vender filmes de terror como se fosse algo superior, como se um filme de terror não pudesse ser um filme que aborda temas sociais, que fala de questões importantes e coisa do tipo. Então é um termo que eu abomino e que de certa forma tem dado uma morrida nos últimos anos, ainda bem. Atualmente, quando a gente fala de pós-terror, na maioria das vezes é para falar como esse termo não faz muito sentido. Só que ainda assim, por mais que o termo pós-terror esteja quase caindo em desuso, a ideia continua. A ideia desses filmes de terror que são superiores ao terror. E a A24, apesar de eu gostar de praticamente todos os filmes, ou de boa parte, digamos assim, dos filmes que são distribuídos pela A24, ela reforça um pouco essa ideia de como os filmes dela são mais do que apenas filmes de terror. E alguns diretores também, alguns até que eu gosto bastante, como o Ari Aster, também quando ele fez Midsommar, ele falou que aquilo não era um filme de terror, era mais do que isso, era um filme sobre o luto, não sei o que lá. Então, esse termo de pós-terror, ele continua existindo mesmo sem usar o termo. E por que eu tô fazendo essa longa introdução falando de pós-terror se é uma crítica aqui de Lamb, um filme dirigido pelo Valdemar Johansson, protagonizado pela Noomi Rapace, que parece que não envelhece nunca, ela parece a mesma pessoa de quando ela fez o Millennium lá, a versão sueca, então é impressionante como parece que ela não envelhece, e é um filme que teve um boom entre os cinéfilos quando lançou o trailer e repercutiu muito a partir da premissa e da ideia daquele filme, parecia ser algo bem diferente. Só que a verdade é que Lamb, ele pode ser resumido pelo trailer ou ele pode ser resumido pela premissa. Ele é um filme que ele clama por ser um filme desse pós-terror. Então ele vai tentar trazer todos os elementos que se encaixam nesse tipo de filme. Filmes que a gente já viu, como eu citei, Corra, A Ghost Story, Midsommar, o próprio Hereditário, A Bruxa, O Farol, entre outros. Então ele clama por ser um filme que se encaixa
nessa tendência, porque essa tendência atualmente ela parece algo superior. Então a gente vai ter aqui aquela decupagem com menos planos, com planos estáticos, duradouros, ou com travelings bem lentos, bem devagar, para dar esse tom mais sofisticado, digamos assim. Ele vai ter uma premissa interessante, ele vai abordar temas sérios, então ele vai tentar falar sobre maternidade, ele vai tentar falar sobre o homem versus a natureza, fazer uma crítica ambiental, entre muitos outros temas que ele passa por cima, digamos assim. Então, o grande problema de Lamb é justamente esse. E uma pausa rapidamente, eu não tenho problema com nenhum desses filmes que eu citei, eu gosto de todos esses filmes que se encaixam no pós-terror. O problema é que, em meio a esses grandes filmes, e muitos desses grandes filmes da própria A24, surgem filmes que querem ser igual a esses filmes. Só que eles não têm nada a dizer, ou eles não sabem como dizer, eles só querem se encaixar nesse status. E eu sinto que Lamb sofre desse mal. Ele é como se fosse uma grande premissa. Então ele vai ter esses elementos estéticos de um filme de pós-terror, até a ambientação, um clima mais frio, personagens mais frios, menos diálogos, se passando no campo, porque a gente já viu filmes de sucesso como A Bruxa, como o próprio Midsommar, que tem esse lado mais do folk horror, e vai tentar criar alguns simbolismos, como por exemplo a grade do berço, que vai servir como uma grade de prisão tanto para o casal quanto para o bebê no começo, entre muitos outros simbolismos visuais que ele vai criando, e até o próprio uso do som e de muitos silêncios. Então tem todo esse apuro técnico, estético, só que ele fica preso a isso porque isso é uma tendência, só que ele não tem nada muito a desenvolver, ou ele não tem nada muito a buscar uma identidade própria. Não, ele vai apenas conservar esses elementos e vai ficar nisso. O filme ele não avança, o filme ele não se arrisca, o filme ele não desenvolve os temas que ele abre. Então ele vai abrir essa discussão sobre o que ele está querendo dizer com essa premissa meio creepy até, de certa forma, desse bebê que é o corpo humano, a cabeça de ovelha, o que ele está querendo dizer com isso. E aí tem alguns dos temas que eu já citei, só que nenhum desses temas é levado para frente, ele fica apenas na premissa, apenas na superfície. As discussões sobre maternidade, sobre ambientalismo, sobre o homem versus a natureza tentando se revoltar contra o homem de alguma forma, isso vai ficar apenas nessa pequena sugestão no começo. Então é quase como se fosse um jogo de sugestão, e o filme ele nunca vai para frente, ele nunca se arrisca, ele nunca permite ser ousado, ele nunca permite tentar fugir mesmo do convencional, como a premissa fugia do convencional. E aí ele vai resumir todo esse longo desenrolar sem desenvolver muita coisa, para no final ele tentar trazer um grande plot twist que choque todo mundo, um plot twist que vem totalmente do nada. Não vou dizer se faz sentido ou não, acho que nem é essa a questão, mas é apenas um plot twist que busca o choque pelo choque. Então, no fim, Lamb ele quer transcender o horror, ele quer ser mais do que um filme de terror, ele quer ser um drama social que aborda o terror de uma forma diferente. Só que no final ele não tem nada a dizer, ele é um filme quase que completamente vazio, ou o que ele tem a dizer, ele não desenvolve, ele não leva pra frente, ele não se arrisca, ele não tenta fazer algo diferente. E com isso, os temas perdem força, os simbolismos perdem força, até esse lado meio creepy, o lado do terror, perde força. Tudo perde força porque ele está mais preocupado em ser uma obra estética, uma estética que se encaixa nesse termo que está caindo em desuso. Então é um filme que quer ser um pós-terror, é um filme que quer ser um filme com cara de festival. Só que não basta você querer ser um filme com cara de festival. O que faz Corra ser um grande filme, o que faz Midsommar, na minha opinião, ser um grande filme, o que faz O Farol, o que faz a Ghost Story serem grandes filmes, não é o fato deles terem elementos que o encaixem dentro desse termo. Não, é porque eles têm algo a dizer ou eles sabem como mostrar aquilo que eles têm a dizer. Lamb acaba sendo uma decepção justamente por causa disso. Ele tem elementos interessantes, elementos estéticos interessantes, ele tem ideias interessantes, só que
nada disso vai muito pra frente. Ele tem medo de fugir muito dessa proposta mais fria e séria, dessa sugestão. É um filme que clamava por despirocar um pouco mais, de ir um pouco mais além, de ter uma premissa que é estranha e continuar sendo estranho. Mas não. Então fica meio que esse vazio, fica esse gosto meio amargo do que poderia ter sido e não foi. Eu acho que esse é o problema de Lembe. É um daqueles filmes que está mais preocupado em ser relevante, em ser importante, do que em ter algo a dizer ou de saber como ele vai contar aquilo. Então acaba sendo uma grande decepção. Não pelo trailer, porque muita gente ficou empolgado com o trailer e não, mas por aquilo que o próprio filme tinha me apresentado no começo e não consegue desenvolver muito bem. Ele prefere ser apenas, olha só, eu sou um filme da A24 e eu sou um pós-terror. Tem filmes que preferem e se contentam apenas com isso. Um filme que agradou muita gente, pode ser que agrade você, então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 5 para Lembe. É uma decepção, como eu disse, não acho um filme ruim ou coisa do tipo, apenas um filme que não vai além do que poderia ter ido, não vai além para onde ele precisava ter ido. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se você já viu ou não o filme, o que você está esperando, se você concorda ou não comigo, caso você já tenha assistido. Não quero influenciar ninguém, é apenas a minha opinião, e comentem aqui embaixo o que vocês acham desse termo pós-terror. Enfim, por hoje é isso aí, corta.